Irmãos, eu costumo começar com a leitura de um texto, mas hoje eu vou começar com uma pergunta, tá bom? Eu gostaria que vocês realmente refletissem a respeito dela. E a pergunta é a seguinte: você tem o Espírito Santo? Pergunta clara e simples, certo? Cada um de vocês, você tem o Espírito Santo? Bom, é para uma resposta individual, você, sua consciência com Deus, né? Nós imaginamos que cada irmão aqui tenha dito assim intimamente: sim, tenho. Eu tenho o Espírito Santo. Porque nós aprendemos nas Escrituras que nós cremos em Jesus por obra do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, e a partir daquele momento que ele opera em nós isso, nós somos nascidos do Espírito, uma vez que nós somos despertados por ele para crer no Senhor Jesus. E nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, por obra do Espírito. Amém? E aprendemos também que a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, porque nós somos feitos tabernáculo, habitação do Espírito Santo. Então, eu espero que todos aqui tenham esse entendimento, porque são coisas que nós temos estudado na Palavra de Deus. E espero também que vocês tenham essa convicção, né? Que nós tenhamos essa convicção. Todos nós, sim, eu tenho o Espírito Santo. Ele me convenceu do meu pecado, ele me fez crer em Cristo e hoje o Espírito Santo habita em mim. Mas aí nós somos levados a uma segunda pergunta. Tá? E essa eu quero que você responda. Você vai ter que pensar um pouquinho mais, talvez. Também não vou pedir para cada um de vocês responderem publicamente. Mas, se você tem o Espírito Santo, que provas você tem disso? Para você poder afirmar: sim, eu tenho o Espírito Santo. Quais são as provas? Certas coisas, para nós termos certeza de que elas são verdadeiras, é necessário que existam provas, tá certo? Nós acabamos de estudar aqui a primeira carta de João, e nós vemos que João traça ali um roteiro, um caminho para nós nos examinarmos se nós somos mesmo filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, sim, nós temos o Espírito Santo. Mas quais são as provas que nós temos? Que provas vocês dão de que vocês têm o Espírito Santo? Eu não tenho visto ninguém aqui falar em línguas, nem profetizar. Então vocês têm o Espírito Santo? Mesmo sem essas coisas? Ah, tá. Aí nós lembramos de 1 Coríntios 13 também, que diz que sim, essas foram manifestações do Espírito Santo naqueles crentes, nos primórdios da igreja. Mas Paulo diz ali que isso não ia durar muito. Essas coisas seriam extintas. Elas não seriam mais necessárias.
quando passasse o tempo da infância da igreja. Então, também não é isso que mostra que alguém tem o Espírito Santo. Se fosse isso, nós poderíamos dizer, nenhum de nós tem. Essas manifestações que tem hoje, que dizem ser do Espírito Santo, nesse aspecto, de falar línguas, de profetizar, nós sabemos que elas não são bíblicas, elas não são feitas da maneira que nós encontramos no Novo Testamento. E elas não encontram base nas Escrituras. Muita gente tem acomodado. Hoje, não, vamos aceitar isso para manter, né, um politicamente correto, com outros evangélicos que defendem isso, para manter uma certa boa relação interdenominacional, para não ser taxado de separatista, ou mesmo de seita, né? Porque só eles têm a verdade. Não, nós nos baseamos nas Escrituras. Paulo disse que isso existiu sim, num primeiro momento, mas que muito brevemente deixaria de existir. E, de fato, nós vivemos séculos sem que essas coisas existissem. Se, por um lado, essa era uma mostra clara da manifestação do Espírito Santo naqueles crentes, isso não é uma verdade depois disso, depois daquele tempo. Porque tudo isso passou, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo, inspirado por Deus aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta. Nós temos aquilo que é completo, a revelação de Deus, as Escrituras. Então não precisamos mais disso. Bom, então o Espírito Santo não se manifesta mais? Não temos nada para provar que o Espírito Santo habita em nós? Se a forma era falar línguas e agora a gente não fala mais e diz que isso não existe mais, então não tem provas mais, o Espírito Santo não age mais, não tem como provar que ele existe ou que ele age em nós, que ele habita em nós. É assim? Não. Nós temos sim um modo bíblico, neotestamentário, de provar para nós mesmos que o Espírito Santo habita em nós e que ele age. Abram lá em Gálatas, capítulo 5. No versículo 22, nós vemos aqui uma pequena lista de frutos do Espírito. Paulo diz aqui, mas o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ele acrescenta ao final. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo que essas coisas são frutos do Espírito Santo, ou como um coletivo, que todas essas coisas, esse é o fruto do Espírito Santo. O que é um fruto? É alguma coisa que se colhe, que nasce, por fim, como resultado de algo que foi semeado. Se a palavra de Deus foi semeada em nós, se o Espírito Santo foi enxertado em nós,
a mostra de que ele habita em nós é pelos frutos que nós damos. Amém? Frutos. É assim que se vê o Espírito Santo. É assim que se identifica a manifestação do Espírito Santo em nós. Eu não preciso falar línguas. Eu não preciso exercer qualquer um daqueles dons. Eu não preciso de sapatinho de fogo. Eu não preciso de nada dessas coisas, essas invenções modernas, para mostrar que eu tenho o Espírito Santo, até porque essas coisas não são mais, ou nunca foram manifestação do Espírito Santo. Eu estou dizendo a respeito dessas outras coisas, né? Sapatinho de fogo, coisas e tal. Algumas aberrações que hoje querem dizer que sejam consequência do Espírito Santo na pessoa. A pessoa rodopiar, fazer aquelas coisas. É o Espírito Santo. Não é. É outro Espírito, mas não o Santo. Não é o Espírito de Deus. Não é isso que identifica. A Bíblia diz, o Espírito Santo é reconhecido em nós, é manifesto em nós, pelos frutos que aparecem na nossa vida. E ele faz essa relação aqui. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Também nós lemos lá em Lucas 6, 43, o próprio Senhor Jesus diz o seguinte aqui. Vamos lá, Lucas 6, 43, ele fala sobre as árvores e os seus frutos. Como é que você identifica uma árvore, se ela é boa ou não? Pelos frutos dela. Como é que nós identificamos que somos filhos de Deus, ou seja, que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós? Pelos frutos que nós manifestamos na nossa vida. Jesus diz, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Notem, isso tem que ser compatível. O que ele está dizendo aqui, não há boa árvore, ou seja, não há ninguém que, sendo realmente de Deus, onde o Espírito de Deus habita e manifesta, que o fruto dele vai ser mau. Isso não quer dizer que ele não vai pecar, mas que o fruto dele seja mau. Ou que ele vai viver em pecado, como João diz, né? Não, isso não existe. E nem o contrário pode ser verdade. Não há uma má árvore que dê bom fruto. Não há alguém que realmente não tem o Espírito que vá manifestar os frutos do Espírito. Ele pode até tentar imitar, mas ele não vai conseguir. Vão ser obras da carne. E ele não vai persistir naquilo. Jesus segue dizendo, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Então, o que Jesus nos ensina aqui é que cada árvore vai ser reconhecida pelos seus frutos. Irmãos, trazendo isso para nós, nós vamos ser reconhecidos, nós vamos poder realmente ser reconhecidos e identificados com a habitação do Espírito Santo pelos frutos. Então, nós temos que perguntar, nós temos os frutos do Espírito Santo manifestos na nossa vida? Essa é realmente uma coisa que nós temos que responder intimamente com Deus como testemunha. Mas eu gostaria de falar hoje especificamente sobre um desses frutos. Não vamos falar sobre todos eles, mas um dos frutos do Espírito
o último mencionado, aqui em Gálatas 5:22, que é a temperança. Tá bom? Nós vamos nos ater a esse fruto, essa marca tão importante da presença do Espírito na nossa vida. Importante mesmo, irmãos, porque é essencialmente prático. Tá? Nós não estamos pregando aqui mera teoria, tá bom? Eu espero mesmo que a gente tome a palavra de Deus e coloque na nossa vida, e todos nós façamos uma autoavaliação, examinar, nós temos manifesto o Espírito Santo, a presença dele na nossa vida, os frutos, e particularmente vamos refletir aqui sobre essa temperança. O que é a temperança? Temperança lembra a gente de tempero, né? A gente está muito acostumado a isso no que diz respeito à alimentação. Alguma coisa que dá sabor. Mas quando você coloca um tempero, o sabor dele é notório, é identificável, né? Você pode fazer uma carne e vai ser uma coisa se você temperar ela só com sal, ou se você colocar, sei lá, como a irmã me ajuda, alho, né? É um tempero. Ou cebolinha, né? Você pode temperar de maneira diferente. É a mesma carne e ela vai ter sabores diferentes, porque vai ser manifesto aquilo que está dando o equilíbrio, o sabor daquela carne. Mais ou menos nessa linha. A temperança é aquilo que dá equilíbrio à nossa vida. Dá tempero, dá sabor, mas especialmente ela dá o ponto de equilíbrio necessário. É onde nós encontramos o domínio. Muitas pessoas chamam isso, é um termo mais humano, né? Visto pelo lado humano, o domínio próprio, o autocontrole. Mas nós, biblicamente, entendemos que esse é o controle do Espírito Santo sobre a nossa vida. Tá bom? É mais bíblico isso, né? Porque quando nós falamos de autocontrole, domínio próprio, tudo bem, o significado é esse. Mas isso nos faz pensar numa coisa feita pelo nosso próprio esforço, única e exclusivamente pelo nosso esforço. Mas a coisa não é bem assim, porque nós precisamos realmente, para dar os frutos do Espírito Santo, né, nós precisamos que o Espírito Santo habite em nós. Então, nós acabamos entendendo que aquela temperança, aquele equilíbrio que nós alcançamos, que nós conseguimos, é consequência da presença do Espírito Santo. Coincidentemente, hoje à tarde nós estávamos conversando aqui, o irmão Daniel lembrou, nem estávamos falando da pregação, eu falei, olha, curiosamente a pregação vai ser voltada para essa questão, porque nós estávamos lembrando de um livro chamado O Temperamento Controlado pelo Espírito. Obrigado. Ele fala dos nossos temperamentos. Cada um de nós tem características diferentes, né? Um é mais impetuoso, mais empolgado, emocional, outro é mais contido. Quando eu falo isso, vocês conseguem identificar alguns irmãos? Tem alguns irmãos aqui que são muito ansiosos, né? Tem outros que são pacatões, parece que nada afeta. E assim a gente poderia ver, nós temos aqui, num espaço tão pequeno, né, um grupo pequeno de pessoas, nós temos assim pessoas com uma variedade incrível de características.
E notem, Jesus morreu para salvar todo esse tipo de gente. E ele quer usar cada um de nós, mesmo com cada um de nós com essas características que nós temos, mas ele quer moldar nossas vidas também. Amém? Porque cada um de nós é feito de virtudes e defeitos. Nós não somos só defeitos, mas também não somos só virtudes. Então nós precisamos mesmo de que o Espírito Santo que habita em nós nos dê esse tempero, essa temperança, esse ponto de equilíbrio para que a gente possa dominar as coisas que são características na nossa vida. Nós vemos que é uma consequência natural, da nossa conversão, da presença do Espírito Santo, uma mudança. Nós somos feitos novas criaturas. Paulo usa essa expressão lá em Coríntios. E como nova criatura, as coisas velhas não passaram, eis que tudo se fez novo. E entre essas coisas todas que se fazem novidade, está o fato de que agora nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Isso deve fazer com que nós tenhamos uma vida diferente. Não é verdade? Então, aquelas coisas que, não são tão boas em nós, nós temos que identificar elas. Eu estou sendo generoso, não são tão boas, né? Eu quero dizer aquilo que é ruim em nós. Nós temos que identificar essas coisas mediante a palavra de Deus. E temos que buscar auxílio do Espírito Santo para moldar, para modificar essas coisas, para que nós possamos ter esse equilíbrio necessário para a vida do crente e assim manifestar os frutos necessários, não só a temperança, mas todos eles. O apóstolo Pedro fala lá na segunda carta, nós vamos ler bastante hoje, tá? Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Ele fala aqui de uma questão importante para nós. Olha, a gente vai ler aqui, no versículo 3, nós vamos encontrar temperança aqui também. Mas presta atenção em tudo, tá bom? Ele diz assim, olha, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Opa! Então, notem bem, começa por aqui, nós não lemos tudo ainda que eu quero pegar desse texto. Tá? Pedro está dizendo aqui que pelo poder de Deus, ele nos deu tudo o que nós precisamos no que diz respeito à vida e piedade. Tudo que nós precisamos para a vida eterna e a vida presente, ok? Tudo. E piedade, ou seja, o exercício da justiça, o exercício da palavra de Deus. Ele nos deu tudo o que nós precisamos para isso. E assim, pela providência dele, pelas promessas dele, ele nos deu também a condição de sermos
participantes dessa natureza divina. Nós não nos tornamos deuses, nem meio-deuses, nem semideuses, nada disso. Mas o que ele quer dizer com isso, irmãos? É aquilo que nós já temos dito antes. Como é que nós passamos a ter uma natureza divina, ou uma participação da natureza divina? Pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós. Eu já não estou mais sozinho. Agora eu, como um crente, um filho de Deus, um remido de Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Então eu passo a ser participante da natureza divina. Eu não sou Deus, mas Deus habita em mim. Amém? Opa, então Pedro está falando alguma coisa aqui que é importante a gente destacar. Ele segue dizendo aqui, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, a obra de Deus faz com que nós escapemos, que nós fujamos, que nós rejeitemos a corrupção do pecado, que é natural no mundo, mas não para nós mais. Era natural para nós, mas agora não mais. Não é mais. Quem tem o Espírito Santo passa a não achar natural mais o pecado. Vocês concordam? Não, a gente já não se sente mais confortável com o pecado. Se antes eu xingava, brigava, hoje isso não é mais natural para mim. Isso não me agrada mais, eu não quero mais isso. Se eu roubava, se eu fazia qualquer outra coisa, não mais agora. Agora eu quero essas coisas longe. Mas vamos olhar um pouquinho ainda mais, versículo 5. Nós vamos até o 7. Ele diz também, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento acrescente o quê? Olha a temperança aqui, né? Então nós vemos, a fé nos acrescenta a virtude, ou seja, o poder de Deus. O poder de Deus, através dele, nós devemos acrescentar o conhecimento de Deus, da vontade dele, e esse conhecimento deve nos levar à temperança, ao domínio da nossa vida, o controle da nossa vida pela ação do Espírito Santo em nós. Através da fé nós obtemos isso, né? E da temperança a paciência, que é a perseverança, e da paciência a piedade. E versículo 7, e a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, o amor, o ágape. Então, nós vemos aqui, Pedro, nós pregamos aqui nessa passagem não faz muito tempo, acho, né? Apesar que hoje de manhã eu disse que a gente fez aquele estudo lá sobre o tabernáculo há 3 anos, tem gente dizendo que faz o dobro do tempo. Não, de fato, a gente perde um pouquinho da noção do tempo, mas acho que essa pregação aqui não tem mais do que 3 meses que eu preguei aqui. Alguém vai dizer, não, foi o ano passado. O ano passado acabou agora. Mas olha, Pedro está dizendo aqui, nós acrescentamos a partir da fé coisas, né, vão sendo acrescentadas na nossa vida por Deus, e num determinado momento nós vemos aqui que entre essas coisas que Deus acrescenta à nossa vida, ou que nós vamos acrescentando por meio da ação de Deus, é a própria temperança, que é esse controle. Será que nós temos coisas que precisam ser controladas? Irmão, irmã, você não fala não, tá? Mas qual é seu ponto fraco? Será que você é iracundo ou iracunda? Sabe o que é isso? É um termo bíblico. Alguém propenso a se irar.
irritadiço. Para tudo você vira bicho. Sabe, nós sofremos tentações nessa área, não é verdade? E a gente precisa ter equilíbrio. Algumas pessoas são mais pacatas, naturalmente. Por causa desse meu jeito aqui, muitas pessoas acham que eu sou muito calmo. Quem me acha calmo aqui? Deixa eu ver. Ergue a mão. Olha, tem um monte de gente enganada aqui. Não, eu acho que não sou, não. Tá? Eu acho que vocês estão enganados. Alguns já fizeram assim, porque já experimentaram. Momentos em que a temperança talvez falhou um pouquinho, né? Mas, irmãos, na verdade, assim, nós temos dificuldades em várias áreas e às vezes até áreas que as outras pessoas não acham que a gente tem dificuldade naquilo. Tá? Alguns têm dificuldade com relação à área sexual, outros com dinheiro, são tentações fortes, outro é o temperamento, as emoções, outro talvez seja meio indolente, tem dificuldade de lidar com isso, é meio preguiçoso, né? Pacato demais, agitado demais, sabe? Em tudo nós temos que ter controle. Tem coisas que são na carne, nós temos a nossa natureza pecaminosa, e não tem como negar isso. E a Bíblia não diz que é diferente. Pelo contrário, a palavra de Deus afirma que mesmo depois da nossa conversão, nós ainda temos uma natureza carnal. E é justamente isso que nós temos que fortalecer o espírito, né? Porque o espírito combate a carne. Mas tem um problema, a carne combate o espírito também. Nós temos que buscar um modo de fazer com que o espírito prevaleça. Amém? Aí nós encontramos o que o apóstolo Pedro diz para nós sobre a busca do Espírito Santo, né? Ou a busca, quando eu digo a busca do Espírito Santo, não é buscar, né, o batismo do Espírito Santo, porque nós já temos o Espírito Santo a partir do momento em que ele entrou na nossa vida, nos convenceu do pecado e nós fomos nascidos do Espírito. Mas é de buscar o Espírito Santo no sentido de buscar sermos alimentados pela direção do Espírito. E o que nós lemos aqui, Pedro dizendo, nesses versículos, nós ainda estamos refletindo um pouquinho sobre 2 Pedro 1, de 3 a 7, o que ele diz aqui é que Deus nos deu essa nova condição de sermos participantes agora da natureza divina. Ou seja, ele deu para nós essa condição de sermos modificados, de sermos transformados pela ação, pela presença de Deus na nossa vida. Lembrando que no versículo 3 ele diz: o divino poder nos deu tudo, né? O seu divino poder de Cristo, do Senhor, o poder dele nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Ele nos capacita na nossa vida a vivermos uma vida realmente piedosa, uma vida de temor a Deus. E então aqui nós encontramos os frutos do Espírito. E encontramos, dentre os frutos do Espírito, o fruto da temperança. Se torna, por assim dizer, uma consequência natural. Nós
termos os frutos do Espírito, e já que estamos falando especificamente da temperança, é uma condição natural. Por quê? Nós temos a temperança. A temperança é de Deus. O controle, o domínio é uma coisa que vem de Deus. Concordam? Sim. Mas, notem, uma coisa, ela se torna natural por quê? Porque agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, somos participantes da natureza divina. Mas uma coisa é ser natural, outra coisa é dizer que é automático. Tá? É natural, mas não é automático. Alguma coisa precisa ser feita. Sabe o que quer dizer automático, né? Você vai dirigir um carro, hoje em dia facilita muito a nossa vida, né? O câmbio automático. Você só acelera e freia. O carro troca as marchas lá sozinho. É automático, fácil. Você não precisa fazer nada, né? Agora, se for o câmbio manual, né? Você precisa pisar na embreagem, primeira, embreagem de novo, segunda, terceira, quarta. Você precisa ir trocando as marchas. Ele vai passar as marchas do mesmo jeito, só que não automaticamente. É natural o carro ter as marchas diferentes de aceleração, mas não é automático. Os frutos do Espírito serem manifestos na nossa vida é natural. Se eu tenho o Espírito Santo, é natural que haja os frutos do Espírito na minha vida. Amém? Mas não é automático. Não vai acontecer. Eu me converti. Eu criei no Senhor Jesus. Eu me manifestei, eu fiz profissão de fé. Olha, agora eu sou um crente em Cristo. Fui batizado, então saí da água. Tudo perfeito. Não, não é assim. Não. Tem coisas que precisam ser feitas. A marcha tem que ser trocada. Tem que pisar na embreagem. Falando figuradamente. Tem coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos observar o que precisa ser feito. Já que eu pensei nessa ilustração aqui do carro, né? Me veio à mente assim, eu vou pedir o auxílio de algum irmão que dirige, algum irmão, irmã. Né? Como é que você percebe quando tem que trocar a marcha do carro? Oi? Ele faz barulho? Você está acelerando, né? Se você está lá em primeira marcha, está acelerando, o giro do motor vai lá em cima, né? Começa a fazer um barulhão, aí você fala, eu tenho que mudar de marcha. Aí você pisa na embreagem e passa para a segunda. Aí você acelera de novo e o barulhão do motor vai subir de novo. Você, né? Pé de chumbo que você vai pisar fundo e o motor vai lá em cima, o giro, você fala, tem que passar para a terceira. Você vai observando que alguma coisa precisa ser feita, certo? Nós também temos que observar que algumas coisas precisam ser feitas. Nós precisamos olhar para a nossa vida e falar, peraí, eu tenho que trocar de marcha. Eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Por quê? Porque se eu estou agindo pela carne, isso não está legal. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Eu sou participante da natureza divina. Ele entrou na minha vida não só para me dar certeza de salvação eterna, mas para me dar tudo que eu preciso para a vida e piedade, e desde já. E ele também entrou na minha vida para transformar minha vida, para modificar minha vida, para que eu viva de um modo que eu
glorifique a Deus. Porque se eu agir pela carne, eu não vou glorificar a Deus. Você entende isso? Mas quando eu agir pelo Espírito, pela direção do Espírito Santo, eu vou glorificar a Deus. Porque eu vou estar fazendo o que Ele quer. Porque o Espírito Santo que habita em mim é Deus. É o mesmo Deus que está assentado na majestade. É o mesmo Deus eterno. Especialmente nós podemos sentir em algumas áreas da nossa vida essas necessidades, irmãos. Talvez nós não consigamos abranger tudo, mas eu gostaria de pegar alguns versículos, alguns pontos aqui, para nós vermos a necessidade de agir. Talvez você precise trocar marcha em alguns desses pontos, tá? Uma delas diz respeito, nós precisamos, para ser mais claro, nós precisamos obter temperança no que diz respeito aos nossos afetos e emoções. Nossas afeições, nossos apegos, isso é tudo aquilo que mexe com a nossa emoção. Vamos ler um texto aqui, vamos ler 2 Timóteo 3. Olha, Paulo escreveu para Timóteo, e uma coisa que a gente observa, é muito comentado pelos estudiosos a respeito dessas cartas, como também aqueles que estudam a respeito da pessoa, o personagem Timóteo, de que ele era alguém tímido, né, retraído. A timidez muitas vezes é fruto das nossas emoções. Alguém que é excessivamente tímido precisa de temperança? Ele precisa buscar o auxílio do Espírito Santo para que aquela timidez não se torne para ele um estorvo na vida, de uma maneira que ele não glorifique a Deus. Ele precisa lutar contra aquilo, mas ele não vai lutar sozinho, ele vai lutar com a ajuda do Espírito Santo. O mesmo se poderia dizer de alguém que é expansivo demais. Né? Peraí. Talvez a gente precisa ter um ponto de equilíbrio. Se aquilo nos atrapalha, se aquilo... se as nossas emoções vão além da conta, se a gente perde o controle delas, né? Então, em vários aspectos. A gente lê aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, nós vamos ler versículos 1 a 5. Tá? Paulo, na verdade, fala aqui, ele alerta não só Timóteo, mas como Timóteo deveria orientar a igreja, ou aquelas igrejas que ele estava auxiliando. Mas ele fala dos tempos futuros, talvez do nosso tempo aqui. Ele diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens... Presta atenção nessa relação que nós vamos ler aqui, do que Paulo diz, como são coisas ligadas aos afetos, às emoções, aos sentimentos, tá? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores,
Olha, temperança aqui. Intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E note, ele está falando aqui de alguns que, pelo menos, se fazem parecer com crentes, com cristãos. Ele diz que esses, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E ele diz a Timóteo, destes, afasta-te. Vocês perceberam essa lista, como todas elas estão ligadas a sentimentos? Amante de si mesmo. O que é uma pessoa amante de si mesmo? É uma pessoa egocêntrica. Eu me amo. Em várias aqui ele diz soberbo, blasfemo. Eu sou o máximo. Pecados que mexem com a emoção. Será que isso está presente na nossa sociedade hoje? As pessoas se amam demais. A gente tem que amar a si mesmo, né? A própria palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo. Ok. O que não pode é você se amar demasiadamente, né? Amar a si próprio em detrimento dos demais. Mas ele fala aqui de uma série de afetos, de afeições, de emoções que precisam ter controle, tanto de um lado quanto de outro. Nós não devemos nos supervalorizar. Nós temos que enxergar a realidade do que nós somos. E isso move o nosso relacionamento com as coisas e com as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo onde é comum a gente ver pessoas dizendo o seguinte: olha, eu prefiro animais do que as pessoas. Porque sempre se tem uma ideia, as pessoas são ingratas, são traidoras. Aí, de fato, Paulo diz que haveria pessoas assim. Também não se diz, biblicamente, e nem eu estou afirmando isso, que nós não devemos ter cuidado com os animais. Não. Mas animal é animal, gente é gente. Então, existe uma regrinha aí que alguns dizem, né? Pessoas antes de coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Um animal não é uma coisa, é um ser vivo. Mas também, pessoas estão num nível de prioridade. Né? Depois animais, depois coisas. Hoje nós vemos muita gente assim, muito apegada às coisas. E por que não dizer, muito apegada a animais. E esses animais ou essas coisas, para ela, passam a ter mais valor do que as outras pessoas. Uma coisa contida na palavra de Deus, e é o desejo de Deus, é que haja verdadeiramente um amor para com o próximo. Isso é um fato, no Antigo Testamento como no Novo. E a nossa natureza nos leva para a nossa natureza pecaminosa nos leva para caminhar no sentido oposto. Também as nossas emoções nos levam a agir de uma maneira, por exemplo, ele cita aqui, pessoas sem afeto natural, sem estima natural pelas pessoas. Despreza a própria família.
irreconciliáveis, aquelas pessoas que não tem perdão, não tem conversa. Cruéis, crueldade, são maus. Será que isso pode afetar a nossa vida? Se nós deixarmos a carne falar mais alto? Sim. Nós precisamos ter o controle do Espírito Santo para nos moldar. Esses dias eu tenho ficado indignado, irmãos. Eu acho que o mundo descobriu que eu sou um trouxa. Por que eu estou falando isso? É como eu tenho me sentido nos últimos dias. Porque eu tenho sido enganado por pessoas. Pessoas que... Eu não estou falando da nossa relação aqui com os irmãos, não. Tá? Estou falando assim, com prestadores de serviço. Né? Uma pessoa, para fazer um serviço lá em casa, me oferece uma coisa, precisava reparar um telhado lá da casa. A promessa é uma, mas a entrega é totalmente diferente. Cobrou caro e o serviço é enganoso, né? Eu tenho deparado até com coisas assim, faltou material, então faz o serviço sem o material mesmo. Você já viu um parafuso? Um parafuso é uma coisa que a gente tem que fixar em algum lugar, né? Agora, quando você fixa uma telha com um parafuso no nada, o que você acha que vai acontecer? O nada não vai segurar o parafuso e nem a telha. Quando bater um vento, essa telha vai voar. Até um leigo sabe disso. E você começa a olhar alguém que se diz um profissional prestar um serviço desse. Então, acho que está escrito aqui, tá? Trouxa. Mandei fazer um serviço, consertar uma roçadeira lá, que eu uso para roçar o terreno lá que eu cuido. Olha, você trocou o filtro? Troquei. Está lá na nota fiscal, trocou a vela. Aí eu chego, eu vou tentar pôr a roçadeira para funcionar. Eu olho, o filtro está lá, é o mesmo, velho, tem uma peça que está soltando dele, não trocou. Abri, tirei a vela, se era uma vela nova, vela de carro, né? Estaria limpinha, está preta. Se não é a mesma que estava lá, ele pegou uma velha e colocou no lugar, trocou. De novo. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque essas coisas me deixam indignado. E nessas horas, vocês poderiam ver que eu não sou tão calmo como pareço. Mas a gente tem que buscar a temperança. Senhor, contenha a minha ira. Não me deixa pecar. Porque a palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. Poxa, eu tenho que me conter. Eu tenho que ser honesto, falar a verdade para eles, mas de uma maneira, olha, você precisa consertar isso, porque você não está agindo bem comigo. Mas de uma forma branda e que eu não manche meu testemunho. Nossas emoções, elas precisam ser controladas em várias circunstâncias. Isso nos leva a um segundo ponto, também está ligado aqui às emoções, mas seria um pouquinho mais específico. O controle dos nossos desejos e apetites carnais, eles precisam ser controlados pelo Espírito.
Em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Também nós vamos ler aqui de 1 a 5. Ele faz uma pergunta assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Os conflitos que existem entre vós. Diz: porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que, em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Olha como conclui aqui esse raciocínio no versículo 5 de uma maneira interessante. Ele está falando justamente daquela questão. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele afirma isso aqui. O Espírito que habita em nós. Esse Espírito que habita em nós, ele tem o quê? Ciúme. Ciúme aqui é no sentido de ter zelo. Mas ele diz, quando é que o Espírito Santo está sendo esquecido aqui, né? Ele diz, vocês cuidam, vocês pensam que é em vão que a Escritura diz isso, que o Espírito Santo que habita em nós tem zelo de nós, tem ciúme de nós. Mas quando é que nós agimos de uma maneira a afrontar o Espírito Santo dessa maneira? Justamente quando nós agimos pelos apetites da nossa carne. Os nossos desejos, eles precisam ser controlados. A nossa cobiça, olha, cuidado, irmãos, cuidado com a cobiça, porque já nós lemos antes sobre a avareza. A cobiça e a avareza andam juntas, de mãos dadas. A cobiça, o desejo de ter, é um perigo na nossa vida. E nós temos vivemos num tempo onde a cobiça ela é incentivada. Né? A propaganda, você precisa ter isso. Você não tem um carro zero? Como assim? Chegou a sua grande oportunidade, você precisa ter. Você tem um crédito pré-aprovado aqui para gastar tantos mil num carro, mas eu não ganho para pagar isso. Eu vou ter que sacrificar o leitinho das crianças em casa para pagar esse carro. Não faz mal, você precisa ter esse carro. Você precisa ter isso, né? É carro, é casa, é roupa. Ufa! Toma cuidado com a cobiça, e não sejam essas coisas que nos movam a perder o controle. Tem coisas que mexem com a nossa emoção. Você se empolga, fala, eu preciso ter isso. Mas você tem que fazer as contas. Eu posso ter isso hoje? Porque talvez eu possa ter depois. Que tal pedir a Deus? Mas ele diz, vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal, porque pedem carnalmente, porque vocês querem pedir para gastar nos vossos deleites. O que é o deleite? É aquele negócio, o prazer, né? Emoção. Olha, notem que temperança é o controle sobre as nossas emoções. Eu preciso ser contido pelo Espírito Santo para não fazer bobagem, para que as minhas emoções não me levem
a fazer coisa errada, um negócio mal feito. Sabe o que eu quero dizer com um negócio mal feito? Não, um negócio desonesto. Mas você tem a oportunidade de ganhar um dinheirão naquilo. Cuidado, a cobiça, a avareza. Não se deixe levar pela emoção. Você pensa, puxa, mas com esse negócio, alcançando esse dinheiro, eu vou poder fazer isso e aquilo. Eu vou poder ter um igualzinho aquele irmão tem. Cuidado. Aí você já está indo para o caminho do quê? Quando você quer ter alguma coisa igualzinho que o outro tem? Inveja. Eu conheci duas pessoas, nem vou falar a relação que eu tive, como essas coisas vão para a internet, né, para não ter perigo. Mas assim, um reformou a casa dele na época e fez umas mudanças, fez uma varanda na frente, fez um revestimento no piso. Aí o outro irmão dele, alguns meses depois, foi lá e fez no mesmo modelinho, igualzinho. A única coisa foi que um fez um canteirinho, se não me engano, era em formato de coração. O outro, para não ser igualzinho, para não dar na vista, ele fez uma estrela. Mas sabe, ele copiou tudo, só deu uma disfarçada ali. A inveja é uma coisa, gente. Nós precisamos tomar cuidado. A inveja, a cobiça, essas coisas. Porque muitas vezes elas nascem por uma emoção descontrolada. Nós achamos que temos que ter alguma coisa semelhante ao outro, que os outros têm. Nós começamos a achar que nós somos merecedores de ter isso e aquilo. Se Deus julgar que nós somos merecedores, Ele vai dar. E nós não precisamos buscar aquelas coisas para nosso deleite. A prioridade da nossa vida tem que ser glorificar a Deus. E Deus é tão bom que Ele dá para nós coisas muito além do que a gente precisa. Então, o crente, movido pelo Espírito, ele não precisa sucumbir a isso. Tá? Nós precisamos lembrar que Deus olha para nós em cada necessidade e Ele é generoso. No tempo de Deus, do jeito de Deus, Ele dá e Ele abençoa cada um de nós espiritualmente e também materialmente. Ele nos dá conforme a vontade dEle. Nós precisamos ter controle sobre essas coisas. Tiago diz aqui, olha, de onde vêm as guerras e pelejas, os conflitos? Muitas vezes, nossos desejos, nossos apetites nos levam a ter conflitos desnecessários. Conflitos porque nós estamos buscando coisas carnais. Mas isso afeta também em outros aspectos, tão importantes, tão perigosos quanto esses. Vamos ver lá em 1 Coríntios, irmãos. Capítulo 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Olha só, o apóstolo Paulo diz aqui, orientando os casais, como eles devem viver. Primeiro ele diz, olha, seria bom que o homem nem tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, versículo 2, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido.
que ele está dizendo aqui? Ele está falando coisas relacionadas à temperança, ao controle. Olha, a fim de evitar que haja a fornicação, pecado na área sexual, então é bom que se busque casar. É lógico que não deve ser só isso que deve ser o agente motivador de um casamento, certo? Mas olha só o que ele diz no versículo 5, para os casais já. Ele diz: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança, pela falta de controle. Olha só, ele está dizendo aqui para os casais. A mulher, nos versículos anteriores, ele diz: a mulher não tem poder sobre seu próprio corpo. Opa! A mulher pertence ao marido. Que discurso chauvinista. Não, mas peraí. A Bíblia diz que também o marido não é dono do seu próprio corpo. Ele pertence à sua mulher. Amém? Os dois lados. Opa! E ele diz aqui, esse casal, ele deve olhar isso, eu sou dela e ela é minha. E um não deve privar o outro de si, porque um tem direito sobre o outro. De ambos os lados. Ele diz, apenas façam isso se vocês resolverem separar um tempo para jejum e oração. Mas depois disso, não deem espaço para Satanás agir. Para que nenhum de vós, pela falta de controle, pela intemperança, venha a pecar. Eu já conheci casos assim de mulheres que se negaram aos seus maridos. Pode ser que tenha algum motivo, tá? Se ele está em fornicação, é outra conversa. Mas eu já vi coisas assim de mulher se negar ao seu marido, pelo contrário, para forçar ele a cair em adultério, e aí ela tem um respaldo bíblico. Eu estou falando de mulher crente, hein? Eu vou me negar a ele vai, não ter controle, e ele vai acabar arrumando outra mulher, e ele vai adulterar, e aí Mateus, Jesus fala lá, que é Mateus 9, Jesus fala que nesse caso é permitido o divórcio. Opa! Em caso de fornicação. Opa, vou me ver livre dele. Não. A mulher que agir assim está pecando. A Bíblia diz que nós devemos buscar o equilíbrio, a temperança, o controle, para que nós não induzamos um ou outro a pecar. A mesma coisa nós vemos, versículo 8, quando ele fala aos solteiros, ele diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder, ou como em outra versão, do que abrasar-se. Controlem-se. O sexo é lícito, é bíblico, é bom dentro do casamento. Fora dele, não. Não é lícito. Então, controlem-se. Se não pode controlar, segura a onda e case. Tá falando um casal aqui, namorados. Ele está falando de temperança. Então, nós temos que buscar em Deus o controle das nossas emoções nessa área que é muito perigosa, irmãos.
A sensualidade é alguma coisa que impera. Hoje é raro a gente poder assistir qualquer coisa na televisão, um filme. Bom, há muito tempo que eu não assisto nada na TV, mas você assistir um filme, uma novela, e até assistir um show, né? As cantoras que eu vejo, a maioria se vestem de uma maneira extremamente sensual. A sensualidade impera. Uma incitação ao pecado, aos apetites carnais, às emoções. Essa rapaziada solteira sofre, viu? É bastante tentação. Mas tem que buscar a temperança, o controle de Deus. O Espírito Santo tem que buscar isso, sim. O Espírito Santo que habita em nós precisamos pedir o socorro dele, que ele nos dê sabedoria, que ele nos dê o escape. O Espírito Santo é sábio? Ele tem toda a sabedoria. Eu volto a dizer, o Espírito Santo que habita em nós é Deus. Se nós buscarmos nele, nós vamos encontrar socorro para obter controle sobre as nossas vidas, porque os nossos impulsos carnais são propensos a pecar sempre, sempre, sempre. Existe mais uma área que a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o controle, né? O nosso falar. Vamos voltar lá para... Não, vamos deixar Tiago por último. Vamos ficar aqui em Coríntios mesmo. Agora, só volta um pouquinho, capítulo 4. Tá? Nós vamos ver mais essas duas passagens. 1 Coríntios 4. (29). Opa. Peraí. Alguma coisa anotada errada aqui. E bem errado, viu, irmãos? Acho que essa eu vou ficar devendo. Vou deixar. Vamos lá para Tiago. Desculpa, irmãos. Tentando lembrar aqui o que... Tiago, capítulo 3. Versículo 1. Tiago 3, 1. Ele diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha aqui, nós então teríamos temperança total controle, né? Se nós fôssemos capazes de controlar nosso falar. Mas ele diz, todos nós tropeçamos em palavra. E se não tropeçar, esse tal é perfeito. Versículo 3, ele diz, ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo.
Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, né, animais ferozes, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Notem que no final aqui, no versículo 12, ele nos faz lembrar aquilo que Jesus disse, né? Você conhece a árvore pelos seus frutos. Ele diz a mesma coisa aqui, a figueira não vai produzir azeitona. Se você quer colher azeitona, você tem que plantar o quê? Oliveira. Pensei que iam falar azeiteira. É oliveira, né? Mas se você quer colher figos, você vai plantar uma figueira. É isso, o que você espera. O que nós esperamos colher? Que tipo de frutos, né, nós esperamos ter na nossa vida? Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, o natural é que tenhamos frutos do Espírito. Então, é isso que a gente deve buscar. Tem que trocar a marcha. Temos que fazer aquilo que é necessário para que na nossa vida sejam manifestos os frutos do Espírito, não os frutos da nossa carne. Nós não podemos deixar nossas emoções nos dominarem. Nossa ira, nossa lascívia, nossa ganância. Não, nada. Essas emoções, elas têm que ser contidas, controladas pelo Espírito Santo de Deus. Para que a gente tenha uma vida verdadeiramente de piedade. O nosso texto lá é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nossa boca precisa ser controlada pelo Espírito. Eu tenho o Espírito Santo? Então, se da minha boca procede bênção e maldição, procede pregação do Evangelho do Reino de Deus, da glória de Deus, eu louvo a Deus, mas da mesma boca procede ofensas, mentiras, xingamentos. Tiago diz, não convém que seja assim. É possível que isso aconteça, mas é antinatural. Porque se eu tenho o Espírito Santo, o que deve sair da minha boca são frutos do Espírito. Minhas ações, minhas emoções têm que ser controladas pelo Espírito. É natural que seja assim. Mas lembre, é natural. Mas quando eu digo que é natural, não quer dizer que seja automático. Alguma coisa precisa ser feita. Algumas coisas se tornam automáticas. Quando eu comecei a aprender a dirigir, e todo mundo acho que vai lembrar disso quando começou a aprender, os que dirigem, né? Era uma dificuldade coordenar embreagem, câmbio, segurar a direção. Como é que eu posso fazer tudo isso de uma vez? Né? Parece uma coisa tão difícil. Depois, quando você acostuma, tudo aquilo é tão natural, né? E aquilo que era natural passa a ser feito de maneira automática.
O câmbio não é automático, mas você começa a fazer aquilo automaticamente. Nós também, algumas coisas nós temos que prestar muita atenção que precisam ser feitas e precisamos nos exercitar nelas até que aquilo se torne automático. Mas até ali, isso vai requerer todo cuidado para que nós possamos exercer. É maravilhoso a gente poder dizer: eu sou um filho de Deus, eu sou salvo por Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo que habita em mim, ele me dá aquela segurança, aquela certeza eterna de salvação, que eu pertenço ao Senhor. Mas e os frutos? Se eu disser essas coisas, mas eu não consigo ver frutos do Espírito Santo na minha vida, será que eu posso afirmar com segurança que eu tenho, de fato, o Espírito de Deus habitando em mim? Então, estou voltando àquela perguntinha inicial, né? Nós começamos essa nossa mensagem hoje com essa pergunta. Você tem o Espírito Santo? Tem certeza? Que mostras nós temos do Espírito Santo? E a Bíblia nos mostra. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele manifesta frutos da presença do Espírito. Se eu olhar para a minha vida e não estiver encontrando esses frutos do Espírito, talvez eu precise rever a minha condição com Deus. Ou, de fato, eu não nasci de novo, né? E eu preciso me converter ainda, ou eu, como um crente, eu preciso perceber que eu preciso mudar algumas coisas na minha vida e que eu devo buscar que o Espírito que habita em mim esteja agindo em todas as áreas da minha vida. Nós demos alguns exemplos aqui, algumas áreas bem delicadas: dinheiro, sexo, né? A fala. Olha, a gente fala o tempo todo, não é verdade? Alguns falam mais do que outros. Mas a gente está o tempo todo conversando. É muito fácil pecar pela fala. Tiago fala isso, né? Você conseguir controlar, não pecar na fala. Eu estou pregando aqui. Como vocês se sentiriam se eu estivesse pregando aqui, falando de Deus? Vocês estão gostando? Né? Falando de Cristo e tal. Se de repente eu solto um palavrão aqui, como é que vocês se sentiriam? Eu acho que quebraria todo o efeito da pregação, né? Todo mundo ia embora para casa não lembrando da pregação. Pastor boca suja. E com razão. Vocês iriam para casa com essa impressão com toda razão. E eu desmoralizado, né? Porque preguei uma coisa e desfechei com outra. A gente precisa se policiar. Mas não é só aqui no púlpito. É o tempo todo. Ou nós vamos agir como hipócritas. Aqui eu falo como um santo e lá fora como não sei o quê. Aqui eu ajo de uma maneira, em casa é de outra. Aqui eu me controlo e lá não. Esse não é o controle do Espírito Santo. Quando existe controle do Espírito Santo, ele controla a gente em todo tempo, em toda circunstância. Amém? Então é esse controle que a gente tem que buscar. A temperança é isso. Mesmo nas horas de nervoso, nós somos tentados a pecar. Sempre, olha, essas coisas, Satanás sabe muito bem nos tentar com coisas que nos irritam,
né, com situações, e é onde a gente peca, com gritaria, com briga, com blasfêmia, com ofensas, em casa, no trabalho. Que o Espírito Santo esteja vigiando a gente, cuidando da gente. Peça para eles: Senhor, me vigia e me mostra se eu estiver errando e me corrija. Eu não quero mais isso. Não é o pastor que tem que vigiar você. Não é o outro irmão que tem que nos vigiar. Né? Nós somos vigiados pelo Espírito Santo, porque esse Espírito que habita em nós, ele tem ciúme. Ele vigia. Sabe aquele marido ciumento que fica se escondendo atrás do poste, seguindo a mulher? Não, não é assim. Mas o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós e ele nos acompanha. É ciúme, como eu disse antes, no sentido, ele tem zelo, cuidado de nós. Ele está nos observando e ele quer ver a gente andando, produzindo os frutos da presença dele, glorificando a Deus. Se nós temos mesmo o Espírito Santo, nós devemos manifestar isso através da direção dele presente na nossa vida. O domínio dele sobre as nossas emoções, todas elas. Então, aí sim é maravilhoso. Eu tenho Cristo, eu tenho o Espírito Santo e eu vejo ele agir na minha vida. Mais do que as outras pessoas verem os frutos do Espírito na nossa vida, quem tem que ver primeiro somos nós. É prazeroso para o crente ver os frutos do Espírito na sua vida. Eu vejo a presença de Deus na minha vida, na prática, na verdade, no meu dia a dia. Isso é o que dá prazer ao crente, quando a gente pode dizer isso. Cristo entra na nossa vida para nos dar salvação, mas para mudar nossa vida. E por isso ele deixa conosco o seu Espírito, habitando em nós, para que ele seja glorificado. Que a nossa vida seja em louvor ao Senhor. E que o Espírito Santo controle a nossa vida de uma maneira tão grandiosa, tão preciosa, que ele seja glorificado em tudo que fazemos. Que o nosso casamento glorifique a Deus, nosso trabalho glorifique a Deus, nossas brincadeiras glorifiquem a Deus. Tá? Porque em tudo nós somos dirigidos por Ele.